vocês já notaram como tem saído notícias sobre incêndios florestais na Sibéria? Sendo que a Sibéria é conhecida por ser um local super frio e com muito gelo. Vamos entender o que está acontecendo? Então, vem comigo! Bom, uma coisa é nítida sobre esses incêndios florestais na Sibéria. Parecem que eles não fazem sentido, porque a gente conhece a Sibéria pela neve, pelo frio. Então a gente fica pensando como que vão acontecer esses incêndios florestais. Parece que eles não se encaixam. Mas bora falar de uma vez sobre o que está acontecendo. Assim que a neve começou a derreter, os incêndios florestais começaram na República de Sakha, ou também conhecida como Yakutia, lá no leste da Rússia. E essa região é uma das mais frias do mundo. Durante a primavera e o verão da Sibéria, os incêndios foram imensos. E esse incêndio se proliferaram e se intensificaram em uma velocidade muito rápida. Em agosto de 2021, os incêndios da Sibéria consumiram grande parte da floresta local. E a fumaça desses incêndios cobriu a cidade, deixando um cenário apocalíptico que transformou o dia em noite. Falando um pouquinho das florestas da Sibéria, e sim, a Sibéria tem florestas. Inclusive, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui que a gente comenta sobre os biomas e vegetação da Sibéria. E não tem só gelo lá, tem muita vida, tanto animal quanto vegetal, mas no vídeo eu falo só sobre a vida vegetal. Mas voltando aqui, sim, a Sibéria tem florestas e pasmem, as florestas da Sibéria não são estranhas aos incêndios florestais. Na verdade, florestas de coníferas é muito comum se ter incêndios florestais naturalmente. Inclusive, geralmente as coníferas elas têm alguma estrutura que preparam elas para queimar mesmo, porque a floresta depende desse fogo para fazer uma renovação. É claro que nos últimos anos é nítido que esse ciclo está muito intensificado e que não está fazendo bem nem para as florestas que são acostumadas ao fogo. E é claro que a gente não podia deixar o aquecimento global fora dessa conversa, porque é nítido para cientistas e para estudiosos de incêndios florestais que os incêndios desses últimos anos, eles estão em um nível fora do comum. E que sim, o aquecimento global somou muito para que isso acontecesse. E essa mudança na dinâmica do fogo na Sibéria já está sendo estudada há algum tempo. Eu sei que a gente viu mais notícias agora em 2020, em 2021, mas as consequências das mudanças climáticas na Sibéria, impactando em incêndios florestais, já está sendo estudada há muito tempo. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês hoje um estudo que fala sobre isso. Esse estudo se chama Clima, Fenologia e Incêndios Florestais na Sibéria. E esse estudo foi publicado em 2007. Bom, gente, eu só quero avisar que eu não vou me aprofundar nesse estudo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Agora senta aí, para vocês entenderem o impacto das mudanças climáticas na Sibéria. Senta que lá vem a história. Esse estudo, ele pegou um intervalo que vai de 1851 até 2004 na Sibéria Central. Já aviso para vocês, esse estudo mostrou que está tendo uma tendência muito clara de aquecimento na Sibéria. Só voltando aqui, por que foi citado o Sibéria Central? Como eu comentei no outro vídeo sobre vegetação da Sibéria, cada área da Sibéria vai ter uma influência diferente. A área norte da Sibéria vai ser diferente da área sul da Sibéria, a área leste da Sibéria vai ter uma influência diferente da área oeste da Sibéria. Por isso que se divide por regiões, e uma região não vai ser igual a outra, ok? Já na época desse estudo, em 2007, já estava tendo grandes incêndios florestais por lá. E já estava se notando que estava tendo muita emissão de aerosóis e carbono, que estava o que, gente? Influenciando o balanço de carbono da região. E agora, eu falei que eu não ia me aprofundar, mas aqui a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho nesse estudo. Porque de vez em quando a gente fala aquecimento global e fica um negócio abstrato, aí fica, só tá aquecendo. Mas assim, é um pouquinho mais complexo do que isso. A parte continental da Sibéria Central, ela vai ser influenciada pela oscilação ártica, que vai ser associada a anomalias na temperatura. Já a parte oceânica da Sibéria
oriental é influenciada por eventos como o El Niño, que vai fazer aí coincidir com os anos mais secos da região. Vani, mas volta um pouquinho ali. O que é uma oscilação ártica? A oscilação ártica são regiões com diferentes pressões atmosféricas que se deslocam e se misturam. Quando elas permanecem no mesmo local, é conhecido como fase negativa da oscilação. E uma fase da oscilação, ela vai ser positiva quando a pressão baixa sobre o Ártico e a pressão se eleva em latitudes medianas. Vamos aproveitar e falar também sobre o El Niño, que a gente conversa tanto, mas de vez em quando não se explica o que é o El Niño. O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico que provoca um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. E isso vai influenciar a distribuição da temperatura na superfície da água. E claramente isso vai influenciar no clima de várias regiões do planeta. Então vamos voltar aqui para ficar bem guardadinho. Esse estudo, ele está comentando sobre incêndios florestais na Sibéria Central. E ele está falando que sim, está aumentando a temperatura e sim que as mudanças climáticas estão influenciando. Principalmente através de dois fenômenos, que é a oscilação ártica e o El Niño. Lembra que eu comentei que a gente não pode tratar a Sibéria como um todo? Porque sofre influências diferentes. Então, nesse estudo, ele vai comentar exatamente sobre isso. No ano de 2002, o leste da Sibéria passou por grandes incêndios florestais. Enquanto que no mesmo ano, a parte central da Sibéria teve uma temporada até tranquila de incêndios florestais. E o que teve de especial em 2002? A gente teve o El Niño, que acabou influenciando então a região leste. E a gente teve uma oscilação ártica perto de zero. Então, não causou grandes influências em cima ali da Sibéria Central. Na parte oriental da Sibéria, geralmente os anos que tem grandes incêndios florestais, eles vão coincidir com os anos que a gente vai ter uma oscilação ártica positiva. Então, gente, deu para entender que a gente vai ter diferentes fatores atuando por causa do aquecimento global? Como aqui no caso da Sibéria, a gente vai ter o El Niño e a oscilação ártica. A gente fala em aquecimento global e parece que é só aumento da temperatura, mas isso geram fenômenos que são complexos e que vão influenciar de formas diferentes as florestas, como ali no caso da Sibéria, vai causar mais incêndios florestais. Então era isso que eu tinha para falar desse estudo, mas eu achei ele extremamente importante porque ele trouxe pontos que eu acho que são essenciais para a gente entender os incêndios florestais recentes que aconteceram na Sibéria. A Rússia, nos últimos anos, ela tem enfrentado um clima mais seco, um clima mais quente e um clima com muito vento. E o que isso facilita, gente? A ocorrência de incêndios florestais. Clima seco tem mais combustível, um clima quente vai favorecer o acontecimento dos incêndios e os ventos vão fazer a propagação desse incêndio, vão fazer ele se alastrar com mais facilidade. E estudando um pouquinho para fazer esse vídeo de incêndios florestais, eu achei um dado muito importante que o Greenpeace trouxe. O Greenpeace diz que cerca de metade das florestas da Rússia são deixadas desprotegidas. E isso é muito sério. E além disso, que o governo russo não dá o devido financiamento que precisa para combates de incêndios florestais. E outro dado interessante que o Greenpeace trouxe foi que os incêndios florestais que ocorreram em 2020 na Rússia queimaram cerca de 4,7 bilhões de árvores. Gente, é muita coisa mesmo. Você lembra do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU? Que inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal, vou colocar o card para vocês assistirem depois. O IPCC também fez algumas previsões para a região da Sibéria, na Rússia. E o IPCC acredita que os verões da Rússia serão cada vez mais quentes e mais secos. Cerca de 1/3 do permafrost da Sibéria pode derreter até o final do século. E pasmem, vai derreter mesmo que a gente pare de emitir gases que aumentam o efeito estufa hoje, tá? Porque isso a gente já não tem mais controle, infelizmente. Gente, vocês têm noção do que é 1/3 do permafrost da Sibéria? É muita coisa. E falando em carbono, em 2020, os incêndios florestais que ocorreram na República de Sarra
na Rússia, eles foram muito intensos e liberaram mais carbono em junho e agosto de 2020 do que em qualquer outro ponto nos registros dos satélites desde 2003. Então vocês tenham noção que desde 2003, quando começaram alguns registros de satélites, não se via tanta emissão de carbono. Presta atenção agora, tá? Foca aqui comigo. Dados do Programa de Observação da Terra da União Europeia mostraram que a emissão de carbono dos incêndios florestais da República de Sarra no verão de 2021 já é mais que o dobro da emissão de 2020. E a produção de calor pelos incêndios florestais está cerca de 5 vezes maior do que o normal. Como já comentamos, o clima quente ajudou a intensificar os incêndios florestais em 2021 e também no ano de 2020. Falando em 2021, no final da primavera desse ano, experimentou temperaturas bem acima das médias históricas, incluindo ondas de calor que fizeram as temperaturas quebrar recordes locais. A gente está focando muito nos incêndios florestais de 2020 e 2021 porque eles foram muito intensos. E tem uma diferença, mesmo sendo os dois tendo incêndios muito intensos, eles aconteceram de formas diferentes. Vocês lembram que a gente comentou lá no início do vídeo sobre a influência que cada um tem do aquecimento global? E a gente também vai ter, por exemplo, impacto em vegetações diferentes da Sibéria. Em 2020, teve muito incêndio, mas ele foi meio que diferentão, porque os incêndios de 2020 eles se espalharam mais para o norte da Sibéria, na região que tem tundra. E os incêndios florestais de 2021, eles se concentraram mais na região sul da Sibéria, nas florestas de taiga. E essas florestas de taigas vão ser constituídas principalmente de lariços, abetos e pinheiros. Lembrando que se você quiser entender mais sobre a vegetação da Sibéria, eu recomendo o vídeo que a gente fez sobre os biomas que tem lá. Desde o início da temporada de incêndio de 2021, já foram queimados mais de 6 milhões de hectares de floresta da região de Yakutia. E esse dado vem da própria agência florestal russa. E a fumaça desses incêndios atingiu vários vilarejos, bloqueando o sol e tornando o ar difícil de respirar. E além disso, deixou uma imagem extremamente de filme, de ficção científica, de um céu bem avermelhado, um negócio muito fora do comum. E os incêndios florestais de 2021 na Sibéria foram tão intensos que a fumaça chegou ao Polo Norte. Alguns jornais trouxeram a notícia de que foi a primeira vez que a fumaça dos incêndios florestais da Sibéria chegou ao Polo Norte, mas a NASA diz que não tem como afirmar que foi a primeira vez que os incêndios florestais atingiram essa região. E sobre o fato da fumaça da Sibéria chegar ao Polo Norte, eu tenho umas coisas para comentar sobre isso. Se as partículas de fumaça se depositarem no gelo ártico, isso fará com que ela absorva mais energia do Sol, acelerando o derretimento. De acordo com os dados do Sistema de Monitoramento da Atmosfera Copérnicos, entre 1º de junho de 2021 e 15 de agosto de 2021, foram liberados mais de 800 milhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. Gente, isso é muita coisa. Os cientistas levaram em consideração para fazer essa estimativa só o carbono emitido pela vegetação que foi queimada pelos incêndios. Eles não levaram em consideração a queima do solo daquela região que é rica em carbono. Talvez a emissão de carbono seja maior ainda. E os incêndios florestais, eles estão tão intensos ultimamente que eles estão queimando a matéria orgânica que fica na superfície que isola o permafrost. À medida que a gente vai perdendo esse isolamento do permafrost, o calor dos incêndios vai fazer com que o permafrost derreta e seque, criando mais combustível para o fogo e permitindo que as chamas cheguem mais perto ainda dessa região da Sibéria que vamos e viemos não tem adaptação para o fogo. O permafrost ele já está derretendo nos últimos anos, devido a essa combinação que a gente comentou o vídeo inteiro, do aquecimento global devido ao aumento da temperatura
e os incêndios florestais. E esse derretimento do permafrost vai virar alimentos para micróbios que habitam o solo. E esses micróbios também vão liberar gás carbônico e também vão liberar metano. E adivinha o que esses gases fazem? Eles aumentam o efeito estufa. Já se sabe que o degelo do permafrost vai ter impacto em todos nós e que esse impacto vai perdurar por muito tempo. É importante lembrar que apesar de a gente estar vendo isso acontecer a uma velocidade muito alta ultimamente, os cientistas ainda não têm dados suficientes do derretimento do permafrost para fazer uma medição precisa de qual vai ser esse impacto. Mas sem dúvida, esse vai ser um impacto muito grande que vai atingir a todos. Então fica mais um vídeo que a gente conversa sobre as consequências das mudanças climáticas. É sempre importante lembrar que as mudanças climáticas são reais e que nós já estamos vivendo as consequências dessas mudanças. Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre esses incêndios florestais na Sibéria, que vocês me perguntaram muito sobre esse assunto. Eu espero que hoje tenha ajudado um pouquinho. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e pedir que você escreva incêndios na Sibéria, só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, envia ele para alguém que possa gostar também. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!